Por gentileza, os que trouxeram suas Bíblias, abram-na agora na carta aos Efésios. Novo Testamento, carta aos Efésios. Depois dos Evangelhos, vem Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e depois a Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Irmãos amados, domingo à noite eu ministrei uma palavra para a igreja, uma palavra que considero muito importante, uma palavra difícil, pesada, quando eu falei sobre revelações profundas sobre a nossa salvação. Revelações profundas sobre a nossa salvação. Muita gente pensa que a salvação se resume tão somente, de fugir do inferno, ou seja, alguém estava indo para o inferno e agora muda de rumo e vai para o céu. É mais do que isso. Domingo passado nós falamos e demos examinamos 4 textos da Bíblia, escritos por inspiração do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, sobre revelações profundas sobre a nossa salvação. E um dos textos que eu usei domingo passado, eu vou usar hoje outra vez. É esse texto de Efésios 3, 14 a 21. Só que vou dar um enfoque diferente. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus em nós. O poder de Deus em nós. Se você não tem o poder de Deus atuando em você, não é porque Deus não quer. Não é porque a promessa não existe. A promessa existe e Deus quer. Então vamos ver por que não está acontecendo. Então o tema dessa meditação de hoje é o poder de Deus em nós. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 21, é um texto que muitas vezes nós usamos, mas ele tem uma profundidade muito grande. Diz assim a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve assim: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou a minha versão diz, muitíssimo mais, que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Irmãos, é um texto glorioso, mas que tem uma profundidade muito grande. E nós, como eu disse, abordamos no ângulo da nossa salvação, o que ele representa no ângulo da nossa salvação. O apóstolo Paulo, ele é o fundador da igreja de Éfeso. O Espírito Santo o levou a fundar esta igreja. E depois da morte de Paulo, o apóstolo que dirigiu esta igreja, o último apóstolo que dirigiu essa igreja foi o apóstolo João.
João, ele era pastor em Éfeso, quando ele foi preso e exilado em Patmos, quando ele teve a revelação do Apocalipse. Então essa foi uma igreja privilegiada, de ter como fundador o apóstolo Paulo e como um dos seus pastores o apóstolo João, que é o apóstolo do amor. E o Espírito Santo, irmãos, deu as revelações mais profundas ao apóstolo Paulo, e dessas revelações nós encontramos talvez as mais profundas na Epístola aos Efésios, ou a igreja de Éfeso. E o apóstolo aqui, ele está fazendo uma oração. Ele está orando a Deus, pedindo duas coisas nesta oração. E nós vamos ver o que é que o apóstolo está orando. E eu quero dizer que ele não estava orando tão somente pela igreja de Éfeso, mas por todos os crentes em todas as eras, por todas as igrejas cristãs em todas as eras. Por isso que o Espírito Santo preservou essa escritura para nós. Porque se fosse apenas uma oração direcionada tão somente à igreja em Éfeso, Deus teria ouvido esta oração, agido e resolvido o assunto, não precisava ficar nada escrito para nós. Mas se foi escrito para instrução nossa, porque Deus quer falar também através desta escritura conosco. Eu fico maravilhado com a obra do Espírito Santo. Às vezes nós ministramos uma palavra aqui na igreja, o Espírito Santo pega essa palavra e dá uma aplicação na vida do irmão A de um jeito, na vida do irmão B de outro jeito, na vida da irmã C de outro jeito. O Espírito Santo pega esta palavra e fala com a igreja através dela, dentro daquela multiforme sabedoria de Deus, ou das muitas formas da sabedoria de Deus. Eu fico maravilhado como Deus faz essas coisas. É diferente de qualquer conferência que você venha fazer, por exemplo, né? Se você está fazendo uma conferência ou dando uma aula, né? Todos têm que entender do mesmo jeito, né? Todos se querem alcançar algum conhecimento, é daquele jeito, é estandartizado. Aqui não. É o Espírito Santo que inspirou a Escritura e ele pega esta palavra e aplica de maneira diferenciada nas nossas vidas. E assim ele nos edifica como corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro que já foi escrito. Todos os livros, irmãos, que já foram escritos, é fruto da capacidade do ser humano de pensar. Pensar de maneira dedutiva, partindo do geral para o particular, ou pensar de maneira indutiva, partindo do particular para o geral, né? A maneira de pensamento que existe. Mas a Bíblia é um livro diferente, ela é a revelação de Deus para nós. Por isso vamos examinar com muito temor o que Deus quer nos ensinar através dessa escritura. A oração que o apóstolo está fazendo, ele diz aqui o seguinte: por esta razão, e ele dá aqui, antes ele fala acerca do mistério da vocação dos gentios, isto é, dos que não eram judeus como nós, e também do apostolado que Deus havia entregue a Paulo. Ele diz: por esta razão, eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos. Umas outras versões diz fortalecidos, é a mesma coisa. Robustecido, fortalecidos com poder pelo Espírito, isto é, pelo Espírito Santo no homem interior. A primeira oração de Paulo para nós é para que nós recebamos um fortalecimento, para que nós possamos ser fortalecidos. Mas fortalecidos com quê? Com poder. Com poder pelo Espírito Santo.
Por isso o tema é o poder de Deus em nós. Irmãos, quando Paulo, o apóstolo, ele fala aqui, ele diz, segundo as riquezas da glória de Deus. Nós não conhecemos, irmãos, quase nada das riquezas da glória de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem privilegiado num certo sentido, porque ele teve um arrebatamento, ele teve encontros com o Senhor. Em 2 Coríntios 12, se não me engano, ele fala daquele arrebatamento que ele teve, que ele viu coisas e ouviu coisas que ao homem nem sequer é lícito referir. E por causa daquelas excelentes revelações que ele tivera, Deus colocou um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás, para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse por causa das excelentes revelações. Paulo então está falando aqui acerca, orando para que, segundo as riquezas da glória de Deus, nós sejamos fortalecidos ou robustecidos com poder no nosso homem interior. Jesus, em Atos capítulo 1, quando Jesus estava para subir aos céus, naqueles instantes que antecederam a ascensão de Jesus, o evangelista Lucas registra que os discípulos se reuniram, Jesus havia mandado eles se reunir para Jesus se despedir deles, e eles então estavam ali reunidos para ver Jesus subir aos céus. E naquele momento, Jesus faz uma afirmação em Atos capítulo 1, versículo 5 em diante. Versículo 4, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou em água, ou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqueles que, pois que haviam se reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. E aí vem a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E tendo dito isso, ele começou a subir. Foram as últimas palavras que Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele tem vários ministérios aqui na terra. Tem o ministério de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo para que ele seja salvo. Tem o ministério de nos moldar na imagem de Jesus, nos transformar. Mas ele também tem este ministério. Dentre esses ministérios, o Espírito Santo tem esse trabalho, esse ministério, esse serviço de nos fortalecer com poder, para que a igreja do Senhor seja uma igreja forte, seja uma igreja vencedora, de crentes vencedores e não de crentes derrotados, não de crentes raquíticos, não de crentes anêmicos. Você sabe quando uma pessoa está anêmica é porque ela não está se alimentando bem, né? Ela não está comendo bem. Ela não está, não é isso? Nós temos médicos aqui que podem confirmar, não é isso, doutor? Acho que com a cabeça eu posso dizer isso. Está faltando coisas ali, está faltando ferro, está faltando uma porção de coisas. Então vem a anemia, vem aquele estado de fraqueza. Deus nos deu o Espírito Santo, irmãos, para que a igreja seja uma igreja forte, para que a igreja seja uma igreja triunfante. Não é uma igreja que não tenha luta sim, porque nós vamos ter lutas o tempo todo, mas nós sejamos fortes em cada situação. É por isso que Jesus diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se nós olharmos a história da igreja no dia de Pentecostes, vocês vão ver que realmente no dia que a igreja inaugurou, ou seja, no dia que a dispensação da graça começou, que nasceu a igreja no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, ela já nasceu poderosa. Aquele pregador que antes, alguns dias atrás, tinha dito acerca do seu Senhor Jesus Cristo: eu não conheço ele, não me confunda, não sei quem ele é. Aquele homem se levantou agora revestido de poder e pregou uma mensagem para uma multidão de muitos milhares de pessoas e apontou o dedo para eles e disse: vocês crucificaram o Filho de Deus. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas da sua ressurreição. Eu sou, e os meus companheiros aqui são, e o resultado foi uma ação poderosa do Espírito Santo, que cerca de 3.000 pessoas se converteram com aquela pregação do apóstolo Pedro. Por quê, irmãos? Porque ele estava revestido de poder. Paulo está orando aqui para que a igreja de Éfeso, a igreja de Umuarama, a igreja dos dias de hoje, ela tenha esta visão. Segundo as riquezas da glória, Deus nos conceda que nós sejamos robustecidos com poder pelo Espírito Santo. Aonde? No nosso espírito, no nosso homem interior. Esse poder não é um poder físico, é um poder espiritual, mas que reflete no mundo físico. Irmãos, o Espírito Santo, como eu disse, ele tem vários ministérios, vários trabalhos que ele faz, e um deles é robustecer a igreja, fortalecer a igreja com poder, tornando a igreja, os crentes, homens e mulheres fortes e vencedores. E aqui então vem uma pergunta constrangedora. Por que não experimentamos o poder do Espírito Santo? Por quê? Você pode fazer essa pergunta para você? Eu já fiz essa pergunta para mim, e essa pergunta me constrange, ela me incomoda, né? E eu tenho feito essa pergunta há tempo, e de tempos em tempos venho, até que tenho tido algumas respostas. Eu quero dar duas respostas, duas considerações aqui. Por que é que nós não experimentamos o poder do Espírito Santo, como experimentou a igreja primitiva? Como experimentaram os apóstolos nos dias antigos? A ponto de Pedro pregar e naquele dia ser batizados 3.000. Você já pensou? 3.000 pessoas foram batizadas num dia só. Nós batizamos aqui 62 domingo passado. E deu muito trabalho, né? Levamos agora 3.000 sendo agregados num dia só, né? Que coisa fantástica, que coisa extraordinária, né? O poder de Deus se manifestando, quebrantando aqueles judeus de todos os lugares que estavam ali. Agora a pergunta é: por que não experimentamos o poder de Deus? Eu tenho duas considerações. A primeira, irmão, eu gostaria que você que está interessado em ser um crente forte, um crente vencedor, uma pessoa que Deus possa usar, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Primeiro, no meu entendimento, não experimentamos o poder do Espírito Santo na sua plenitude, como Ele gostaria que nós experimentássemos, porque nós não permitimos que o Espírito Santo nos controle. Nós não nos deixamos controlar pelo Espírito Santo totalmente. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na igreja cristã, é de dirigir a igreja. Jesus disse: olha, Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos ensinará as coisas, vos fará lembrar. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja, está com a igreja,
permanecerá com a igreja até o dia do arrebatamento da igreja. Ele permanecerá na igreja com a função plena de nos guiar em toda a verdade e nos robustecer com poder, nos limpar, enfim, fazer a obra de transformação da nossa vida. Por que não experimentamos o poder do Espírito Santo? Porque não permitimos que o Espírito Santo nos controle, pois nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, do jeito que nós achamos que é. É por isso que nós temos tanta igreja fraca. A igreja e os crentes fracos. Nós não nos deixamos controlar. Sabe, irmãos, não é fácil ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer isso também. Porque você tem que abrir mão do seu eu. Jesus, ele tocou o dedo na ferida quando ele disse aos seus discípulos, está lá em Mateus capítulo 16, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, aniquile o seu eu. Aniquile o seu eu. Não se deixe dirigir pela sua alma, pelo seu querer, pela sua vontade, mas deixe-se dirigir pelo Espírito de Deus. Nós vemos isso, irmãos, de uma maneira muito clara na vida de Jesus. Você quer ver? Deixa o seu dedo ali marcando, vem em Mateus no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus, 3 e 4, vou ler os pedacinhos final do 3, comecinho do 4. Jesus, ele é batizado no Rio Jordão, no capítulo 3, finalzinho, diz assim o versículo 16, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora observe no capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. A partir desse momento, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas, saiu das águas e foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a guiar Jesus. A partir dali, Jesus era constantemente guiado pelo Espírito Santo. A ponto, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 4, naquela conversa, não vou ler por causa do tempo, naquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, os discípulos tinham ido lá comprar comida, Jesus estava cansado ali junto daquele poço, a mulher veio tirar água, Jesus pediu água, houve aquele diálogo, e lá pelas tantas, os discípulos voltaram, se maravilharam, ficaram assim até meio escandalizados, por ele estar conversando com uma mulher, e ainda samaritana, e Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eles disseram, mas será que alguém trouxe alguma coisa e deu para ele comer? Ele tem uma comida escondida aí que nós nem sabemos, nós fomos lá comprar. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus estava sofregou para cumprir esse ministério. Jesus era constantemente guiado pelo Espírito Santo. Ele não fazia mais as coisas a seu bel prazer e pela sua cabeça. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. É por isso que Pedro, no capítulo 10 de Atos, versículo 38, se não me engano, quando ele está pregando ali a casa de Cornélio, a família de Cornélio e a todos os amigos daquele centurião romano, Cornélio, em Cesareia, ele diz, concernente a Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse versículo me encanta, porque diz, concernente a Jesus de Nazaré,
a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lugares, dirigido pelo Espírito Santo. Você está entendendo, amado, como é importante isto? Nós não recebemos, irmãos, a plenitude do Espírito Santo, nós não temos experimentado o poder do Espírito Santo, porque nós somos recalcitrantes, nós somos rebeldes, nós não temos deixado o Espírito Santo nos controlar. E como eu disse há pouco, é difícil você andar com Deus, andar sendo dirigido pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus não é de ficar falando toda hora, todo minuto, faz isso, faz aquilo, anda para cá, vai para lá. Não. Quando nós estávamos para construir esse templo aqui, quando nós tínhamos, o dinheiro estava na poupança amontoando, a inflação era 40, 50, 60 no tempo do governo Sarney, era aquela coisa, chegava a dar 80% de inflação e o dízimo e aquele fundo ia crescendo e aquilo nos incomodando, e nós oramos, o irmão Gaspar é testemunha disso, nós oramos meses e anos para que Deus dissesse onde, quando, como. E aquilo foi me incomodando demais, e nós orávamos para que Deus desse uma direção, até que um dia, um memorável domingo, Deus usou uma pessoa e disse: vou abrir as portas, vocês vão comprar o terreno, vão construir um templo, não quero nada luxuoso, mas um lugar agradável para culto, não vai faltar dinheiro para essa construção. Isso foi num domingo de manhã. Usou alguém de São Paulo, lá de São Paulo, que não conhecia nada da nossa história, nem sabia de coisa alguma. Isso foi num domingo de manhã. Na segunda-feira, esse loteamento voltou a vender. Ele tinha aberto e fechado, assim, questão de dias, vendido alguns terrenos na avenida. Ele voltou a abrir. A nossa irmã secretária da igreja era Tabeliã, irmã Alice Mateu. Ela disse: pastor, foi reaberto aqui no Jardim dos Príncipes as vendas. E eu falei com o dono e ele disse que vende para nós. Para o senhor ele vende, então vai lá para a igreja. Para a igreja que é do senhor ele vende. É uma expressão assim, né? Eu falei, então vamos lá. Isso na terça-feira nós viemos e compramos esses 3 terrenos aqui. Né? Pagamos esses terrenos, compramos toda essa infraestrutura, aquilo lá. Enfim, irmãos, em 19 meses, Dr. Gaspar foi o engenheiro construtor. Em 19 meses, nós aterramos esse terreno, ele era assim. Aqui tem mais de 600 caminhões de terra aterrando, passando tudo. Sem pedir um tostão à prefeitura, a ninguém, a coisa nenhuma, nem ímpio nenhum. Fizemos tudo isso aqui em 19 meses, estava tudo pronto, menos os bancos. Era um pouco diferente do que é hoje, isso aqui já foi reformado. Os irmãos se lembram disso. Deus abriu as portas, no domingo ele falou, na terça-feira nós começamos, 19 meses depois, nós concluímos, não faltou nenhum tostão, ao contrário, sobraram ainda 46 mil cruzeiros, e o governo Collor, entramos aqui dia 3 de março de 1990, o governo Collor assumiu no dia 15 de março, e confiscou a poupança de todo mundo, só podia sacar 50 mil, nós tínhamos 46, pudemos movimentar livremente, não faltou um tostão. Um milagre de Deus. As igrejas todas perderam dinheiro, Cúria Metropolitana, Igreja Católica, Igreja Evangélica, nós não. Por quê? Porque nós tivemos a paciência de esperar a orientação do Espírito Santo, orar, buscar, esperar, Deus no tempo certo, abriu, deu os recursos, nós não gastamos todos os recursos, não pedimos nada. Quando nós entramos aqui, irmãos, estava tudo prontinho, só tinha pedra lá fora, mas estava tudo pintadinho, arrumadinho, nada de entrar em construção. Prontinho, só faltaram aqui os bancos, usamos aqueles bancos antigos nós, né? E para a inauguração eu
fui na Coca-Cola e diz, olha, eu só quero aquelas cadeiras, me empresta aquelas cadeiras que tem a Coca-Cola, que não tenha nada de Brahma, de cerveja, de coisa não. Só com o símbolo da Coca-Cola, porque sem símbolo vocês não têm. Aí eles emprestaram 500 daquelas cadeiras, nós botamos aqui e fizemos o culto de inauguração. O Espírito Santo dirige, mas não é falando todo momento. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo fique resolvendo os problemas da gente, né? Querendo nos dirigir. Ele nos dirige pela palavra, principalmente pela palavra meditada, pela palavra pregada. Mas, irmãos, o grande problema nosso de nós não experimentarmos o poder como Deus gostaríamos é porque nós não nos deixamos controlar. O apóstolo Paulo diz aqui, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecido com poder pelo Espírito no homem interior. Homem interior é o nosso espírito. Eu gostaria que você voltasse em 1 Coríntios, em 2 Coríntios melhor, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo nos fala mais sobre este homem interior aqui, através do Espírito Santo. 2 Coríntios 4, 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, isto é, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então nós temos o homem exterior, que é esse aqui, esse que nós vemos, e o homem interior que nós não vemos, que é o nosso espírito. Aonde é que Deus vai nos fortalecer? No nosso homem interior, no nosso espírito. Irmãos, o nosso homem exterior, ele se gasta, ele se corrompe. Essa palavra corromper aqui não é nesse sentido político que anda aí. Corromper aqui é estragar, gastar, deteriorar, né? Por mais investimento que nós façamos no nosso homem exterior, na sua cultura, nos cursos que a gente faz, nos doutorados, pós-doutorados, por mais investimento que você faz no corpo e cuida lá, e faz academia, e faz isso, por mais investimento que você faz, ele está num processo de morte, de deterioração. Presta bem atenção nisso. Ele está num processo de deterioração. Mas nós temos algo, irmão, que é muito importante para Deus, que é o nosso homem interior, que é o nosso espírito. Deus quer que nós vivamos uma vida abundante no nosso homem interior. Que o nosso homem interior, ao invés de deteriorar, ficar fraco, ele faça o quê? Ele cresça, se fortaleça, se robusteça. É esta a súplica de Paulo em nosso favor. E como é que nós vamos tecidos no nosso homem interior? Mediante a meditação e a prática da palavra de Deus. Se você for viver para o homem exterior, você vai produzir as obras da carne. De Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Mas se você for viver para o homem interior, você vai produzir o fruto do Espírito, do mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, se nós vivermos para o homem exterior, vamos produzir obras da carne. Se nós vivermos para o homem interior, vamos produzir fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo vai produzir o seu fruto em nós. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. Aqueles 9 aspectos do fruto do Espírito em nós. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo em nós é o fruto naqueles 9 aspectos de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Aí, irmãos, nós teremos um homem interior fortalecido. Muitos desejam dons, e é bom nós termos dons, mas muito mais importante e necessário do que os dons são o fruto. Na verdade, nós não podemos dizer os frutos, porque a palavra é singular. O fruto do Espírito é.
É o fruto do Espírito. Amar como Deus ama. Esse amor aí é o amor ágape, é o amor altruísta, não é aquele amor que dá esperando receber alguma coisa de volta. Na verdade, quando nós damos alguma coisa, nós esperamos. Nós somos tão egoístas que se eu dou um bom dia para você, eu espero receber de você também um bom dia. E quem sabe você diz, bom dia, meu amado irmão pastor. Aí eu vou ficar com o meu ego mais cheio ainda. Não é verdade? Porque se eu disser bom dia para você, estender a minha mão para você, e você não estender a sua mão para mim e não me cumprimentar, eu egoisticamente vou te criticar, vou ficar aborrecido com você, porque eu não estou te amando. Eu estou querendo receber algo teu. Irmãos, é a verdade da vida, não é verdade? Esse fruto do Espírito, irmãos, é só o Espírito Santo que pode produzir em nós. E Paulo está orando aqui para que nós recebamos no nosso espírito essa obra do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos inteiramente para que o Espírito Santo nos encha e nos transborde a cada momento, a cada dia, a cada hora, de tal sorte que nós não tenhamos a nossa vontade para fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que habita em nós. A segunda oração de Paulo está no versículo 17 em diante. Ele diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, isto é, firmes, bem enraizados e fundados, e sejam sobre um fundamento muito forte, arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos, que essa é uma revelação para toda a igreja, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, as dimensões, e conhecer o amor de Cristo de uma maneira experimental, o amor de Cristo que excede todo e qualquer entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Que coisa profunda e maravilhosa. Deus quer, o Espírito Santo quer, nos encher até a inteira plenitude do próprio Deus Pai. Abra em João, capítulo 14. Jesus fez uma afirmação e uma oração, foi na noite em que ele foi traído, naquele momento de comunhão íntima com os discípulos. Judas já tinha saído, já tinha entrado o diabo em Judas, Judas já estava tratando da traição de Jesus. Jesus estava naquele momento íntimo de comunhão com os discípulos, e Jesus disse assim, em João capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Essa frase, irmão, guardará, ou esse vocábulo, guardará, significa praticará. Guardar no sentido de pôr em prática. Se alguém me amar, guardará ou praticará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Você ama a Jesus? Você ama Jesus? Você entregou a sua vida a Ele? Essa promessa é tua, essa promessa é minha, essa promessa é nossa. Jesus disse que se eu guardar a sua palavra, isto é, se eu receber a sua palavra e colocá-la em prática na minha vida, Deus vai me amar como um filho. E tem mais, Ele não vai me amar à distância. Ele vai vir, Ele, Jesus, eles vão vir, a Trindade, representada no Espírito Santo, vai habitar em mim. É isso que está escrito aqui. Meu Pai o amará, e viremos a Ele, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como é que Deus faz isso? Através do Espírito Santo. Agora, irmãos, o Espírito Santo não está morando em nós para tirar um período de férias.
Ele não está em gozo de férias aqui, está muito cansado lá no céu, tem muita coisa a fazer, agora eu vou morar naquele pessoal lá embaixo, naqueles que amam o Pai e que amam o Filho. Não, Ele está aqui para trabalhar, para nos moldar, para nos robustecer com poder, para que nós sejamos fortes, para que a igreja seja uma igreja vencedora. Para que não tenhamos crentes raquíticos, crentes dependentes, crentes que precisam de muleta de pastor para andar. Pastor não é muleta. Depois da porta estreita, quando você entra, a Bíblia diz que existe um caminho apertado. Você sabe com quem que você pode andar nesse caminho apertado? Você não pode ir com um pastor em cada sovaco, assim, sendo arrastado para o céu. Só com o Espírito Santo. Ele conduz a vida eterna, esse caminho. Sabe, irmãos, a mim, a nós, pastores, compete lhes ensinar a palavra e viver também a palavra. Mas aos irmãos, compete crer, praticar a palavra de Deus. Deus vai operar o milagre em nós. Nós temos, irmãos, a Trindade morando em nós através do Espírito Santo. E a igreja não se dá conta disso. Eu fico triste com isto. A igreja se dispõe a fazer tanta coisa, a meter-se em tanta coisa, a se envolver com tanta coisa nos dias de hoje. É por isso que quando Jesus fala lá no Apocalipse à igreja de Laodiceia, que é a igreja dos dias de hoje, Jesus disse, olha, vocês se acham ricos, vocês se acham isso e mais aquilo, né? E ele disse, mas vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado. É um outro ouro. Do lírio para que veja. A igreja está se envolvendo com N coisas, metida em política, partido político, confusão de toda ordem, escândalos de toda ordem. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para mim também. Vamos nos fazer uma pergunta. O que é que nós temos feito com todo este poder que habita em nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode responder para você? O que é que você tem feito com todo esse poder que habita em você? Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse, aquele que me ama, que guardar as minhas palavras, o Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em nós. E o apóstolo João, capítulo 4, primeira carta, João 4:4, parte final, diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é o maior que está em nós. Ele pode todas as coisas, ele pode todo o poder. Ele tem todo o poder. É por isso que está escrito aqui no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou muitíssimo mais, de tudo quanto pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? O poder do Espírito Santo. Lembre-se que a revelação dada a Pedro foi de que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores do que essa. Irmãos, me constrange o coração quando eu vejo pessoas entrarem e saírem daqui de cadeiras de rodas. Eu estou incomodado com esse negócio. E eu queria que você se incomodasse também. Eu quero ver os milagres. Por que que nós não podemos ter esses milagres? Por que que não podemos ter a manifestação do poder de Deus?
Vamos, irmãos, vamos permitir que o poder de Deus, ou seja, o Espírito Santo, flua em nós e através de nós. Hoje nós cantamos um cântico que falava disso. Só que nós falamos a tua graça, o teu amor. Eu queria pegar essa letra. A tua graça, o teu amor. Está aí? Me empresta aqui, irmã. Mas ali não está o teu poder. É um canto que lindo, não está nada errado. Flua assim em nós. Aqui, flua em mim, Senhor, a tua graça, flua em mim, Senhor, o teu amor, flua em mim, Senhor, a tua vida, flua em mim, Senhor, o teu perdão. Mas por que não o teu poder? É isso que nós precisamos. Nós temos medo de cantar. Sabe, irmãos, nós temos medo de cantar a ponto que nós mudamos até a maneira de cantar. E eu acho que até, de uma certa forma, é saudável, né? Quando a gente não tem fé, é melhor não falar hipocrisia. Mas Deus está interessado em mudar isso. A igreja dos últimos dias tem que ser uma igreja robustecida de poder. Tem que operar o poder de Deus. Agora, Deus, irmãos, não vai dar esta operação do poder dele se você estiver cheio de pecado, cheio do mundo, derrotado o tempo todo. Não. Não. Tem que haver uma consagração. Tem que haver um quebrantamento. Eu estou pedindo que Deus me dê esse poder. Mas eu tenho feito uma oração assim: Senhor, só se vier junto com um coração humilde, só se o Senhor me fizer como o meu Senhor Jesus era, manso e humilde de coração. Eu não quero poder se não tiver a mansidão e a humildade de coração, porque eu sei que isto vai acabar comigo. Porque o poder, ele sobe, irmãos. Eu sei o que é o poder, eu já exerci algum poder. Eu fui juiz, eu sei o que sobe na cabeça de um juiz quando ele é investido, quando ele tem o poder. É um perigo. Eu orava todo dia: Senhor, não me deixe fazer injustiça. Não me deixe fazer injustiça. Porque o poder que um juiz tem, agora imagine o poder de Deus. Eu não tenho mais condições de pregar. Vamos ficar em pé. Ore agora. Peça que o Espírito Santo fale com você, como ele tem me incomodado, que ele te incomode também. Para que a tua vida seja mudada. Para que esta oração que o apóstolo fez, ela se cumpra em nós. Para que nós sejamos fortalecidos, robustecidos com o poder no nosso espírito, no nosso homem interior, para que possamos alcançar não só o conhecimento, a revelação, mas principalmente para que nós sejamos cheios até a inteira plenitude de Deus. Pai eterno, o Senhor conhece o que está no meu espírito, o Senhor sabe o que está, Senhor, no meu coração e no coração dos meus